Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, aqui do Estúdio de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar Agropecuária. Seja bem-vindo, Nilson. O prazer é meu, é sempre um privilégio, Glauber. Olha, eu queria que a gente começar falando assim, a gente teve uma mudança, né, de governo, né? Então, é claro, você está na frente de um instituto que congrega mais de 50 entidades, e eu queria que você falasse assim, pô, então, 100 dias, todo o governo, eu lembro, nunca me esqueço do Mato Grosso, quando, do Pedro Táxi, né, os 100 dias, e vamos agora nos 100 dias aí do novo governo. Como é que você, como está olhando, assim, como é que você avalia? Se você olhar do ponto de vista da comparação, né, com o histórico dos presidentes que assumiram, o presidente Lula é a primeira vez que um presidente assume sem um capital político, né, sem uma gordura para queimar. Né? Todo mundo assume, mesmo que a eleição seja acirrada, foi o caso do Fernando Henrique com o Lula lá atrás, o mesmo eleitor que votou contra, pode ser 49% que votou contra, ele dava aquela trégua, né, para o novo presidente eleito, mesmo que a diferença fosse pouca. É a primeira vez que não acontece isso, é a primeira vez que existe uma resistência e tem novidades, até porque a rede social está muito mais ativa, não existia rede social à época, em outros momentos. O Bolsonaro, quando ganha do Haddad, ele ganha e tem aí uma lua de mel boa, onde a oposição fica longe, né, um bom tempo, e aí dá aqueles 6 meses, 7 meses, os governadores a mesma coisa, os prefeitos. No caso desse mandato é uma novidade quase que inédita, né, porque o governo assume sem capital político, sem essa lua de mel, já começa sendo cobrado muito duro por uma sociedade com a desconfiança daquela metade da população que não votou no governo, não deu esse crédito. Momento econômico complicado. O momento econômico e, de fato, há assim ainda uma divisão muito grande, né, de conflito ideológico que ainda existe nesse imaginário do eleitor que não votou no presidente Lula. Por um outro lado, a própria imprensa, que também sempre dá aquela calmada por 90 dias, 120 dias, historicamente, também não deu nesse momento. Está cobrando, está alfinetando de alguma forma. E aí o governo também não ajudou, por algum lado, em alguns pontos, né? O presidente Lula não entrou, a impressão que dá é que ele não esperava ganhar, porque ele não entra com um projeto de governo novo. Ele entra com algumas coisas, ou algo mais daquilo que já existia, né? Bolsa Família mudou de nome com Bolsonaro, mas não parou de existir. Ela continuou e agora continuou novamente. Então é a novidade do presidente Lula na área social, principalmente Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Na Minha Casa Minha Vida, que começou lá com o Fernando Henrique, mudou de nome com o Lula, veio com o Bolsonaro, mudou de nome para Verde e Amarelo, alguma coisa assim, e agora voltou de novo para Minha Casa Minha Vida. Então não é uma novidade, que não apresentou nenhum projeto novo até agora para o Brasil. O arcabouço fiscal é sim algo que deveria ser um choque positivo para a economia, mas não deu esse choque positivo, não ocorreu isso, porque, na verdade, parece, a impressão que se tem, e aí já a oposição fala, quando a oposição fala, ela fala que o Lula só está fixado em aumentar a receita, mas ele não apresenta nada para corte de gastos, para reduzir a despesa. Isso também acaba se somando com o aumento dos ministérios, o custeio da máquina que cresceu muito. Em março teve um pico muito alto, um dos maiores dos últimos anos em custeio da máquina. Então tudo isso soma de forma negativa, ou seja, subtrai. A novidade boa desses 100 dias, o que eu acredito foi, e não pode negar isso, foi a relação internacional. A vitória do Lula, queira ou não, para aqueles que concordam ou não concordam, mas é inegável que deu um crédito ao Brasil. O mundo olhou para o Brasil um pouco mais de tranquilidade e deu um crédito ao país nesse momento. Né? Você atribui isso à postura que eles têm no caso da questão ambiental, questão de... Tem mais relacionado a isso? Eu acho que o governo Bolsonaro ele acabou dialogando mal, né, com o mundo em relação a isso.
E foi uma soma de coisas, a pandemia, criou uma situação disso com vários momentos, né, que ocorreu, mas a pandemia também ajudou nisso. E é claro que inclui a questão ambiental e outros, o desmatamento e outros problemas que se falava muito, né? Às vezes era muito mais divulgação e péssima defesa do que fatos, mas houve. O governo Lula, quando ele assume e coloca a Marina Silva, por exemplo, que eu particularmente tenho minhas desconfianças de como vai ser, tomara que eu esteja enganado, mas para o mundo deu uma sossegada. Para o mundo que está discutindo o ecologicamente correto, a produção verde, a energia verde, aquilo que o Brasil já faz, mas deu uma mensagem, ou seja, deu uma imagem melhor. Então, na área internacional melhorou, não pode se tirar esse mérito do governo. O próprio ministro Fávaro acabou fazendo gols nessa viagem para a China, que também... Então, inclusive, voltou com o presidente, né, pra lá. Exatamente, acabou voltando para lá novamente. Então isso também é um alento. Então os 100 dias, eu acho que as brigas do presidente Lula, ele elegendo inimigos, ele às vezes criticando o agro, foi ponto negativo, fez gol contra. A área internacional, ponto positivo, não tenha dúvida nenhuma. Ponto negativo, não conseguiu estabelecer uma relação com o Congresso ainda que dê segurança para aprovar aquilo que o governo precisa. Então, os 100 dias foi... Eu vi, Nilson, por exemplo, a pesquisa, você também viu, todo mundo viu, né? Datafolha, né? E IPEC, né? Se não me engano, que saíram ali que, na verdade, ele não está com essa gordura toda que você falou e também tem, eu vi na pesquisa lá que tem a bancada, como dizer, os evangélicos e também o agronegócio são os dois setores que ele precisa conversar. Você que representa o setor do agronegócio, né? Forte, né? Você, como dizer assim, dentro do Instituto, uma das maiores lideranças, junto com o CNA, junto, né, com a OCB, enfim, entidades. Como é que você vê? O agronegócio já está conversando com o governo? Tem conversado bem? Como é que está sendo essa relação? Você que olha assim, porque, pô, a gente é o embate, né? Não, está buscando conversar, está buscando conversar, está abrindo portas para isso, mas realmente há uma resistência. Às vezes o governo culpa o setor, mas o setor se sente ameaçado às vezes com alguns pontos. Eu, por exemplo, uma falha, eu acho que não custava, é um direito do governo querer fazer a sua reorganização ministerial. É um direito, ganhou a eleição, pode fazer, mas não custava nada ter conversado na transição, não custava nada ter tido esse diálogo, né? Não precisava, sim, ser uma coisa que viesse de cima para baixo, poderia ter debatido. Resolveu debater depois que já tomou atitude de tirar a Conab da agricultura, o CAR e tudo isso. Por mais que joguem água fria em cima do assunto, o próprio ministro Fávaro fala que isso não é o problema, o próprio ministro Paulo Teixeira tem se aproximado e tem dialogado com o setor, é inegável, procurou a frente parlamentar, foi no evento de posse do presidente Pedro Lupion da FPA, tem tentado dialogar com os senadores, procurou os senadores. Por mais que tenha tudo isso, poderia ter evitado esse desgaste, essa fadiga. Poderia ter evitado. Mas o agro não é um partido político. O governo não pode enxergar o agro como um inimigo eleitoral. Está errado. Né? Está errado, porque dentro do agro você tem cidadãos que votou em A ou em B, mas são cidadãos, são produtores, são pessoas que geram emprego e geram renda para o país e tem que ser visto pelo governo com muito respeito, com muita responsabilidade. Então o agro não pode ser eleito pelo governo como um problema de oposição. Oposição é partido político. O agro não é partido político. Então precisa discutir os problemas do agro, porque ao discutir o problema do agro, você está discutindo o desenvolvimento do Brasil, você está discutindo geração de emprego, você está discutindo o melhor para o Brasil. Você acha que o governo está começando a discutir isso? Alguns setores discutem e outros não. Mas olha, nós tivemos durante esse período visitas de setores importantes. Nós tivemos a selo do vice-presidente Geraldo Alckmin discutindo o fertilizante. Isso que eu queria saber de você. Como é que você está vendo, você que tem afinidade com o Geraldo Alckmin, ele está sendo um bom interlocutor? Ele está conseguindo fazer um papel? Bom interlocutor. Ele não está tendo todo o tempo que a gente gostaria que ele tivesse para conversar todos os assuntos. Né? Ele está dentro do Ministério da Indústria e Comércio e Serviços, mas ele trouxe para ele o debate do fertilizante, está ouvindo todos os setores do fertilizante.
com um diálogo muito aberto. Ele tem recebido as grandes lideranças, já recebeu o presidente da CNA, já recebeu outras lideranças, o presidente da OCB, já estive com ele 3 ou 4 vezes, conversando também desses temas e levando para ele as reivindicações do setor que precisa. O presidente da FPA já esteve com ele também, o Pedro Lupion, com o ex-presidente também, Sérgio Souza. Quer dizer, está tendo essa abertura de conversa e está colocando exatamente aqui de forma muito franca o que é bom para o agro. Né? Então eu acho que não está ferro e fogo. Agora o que precisa é apagar esses pequenos detalhes, essas pequenas fogueirinhas. Né? As picuinhas, né? Exato, o agro não precisa ser atacado, o agro precisa ser resolvido os problemas que tem, aquilo que é de função do Estado, o que é de função da iniciativa privada tem que ter a consciência do novo momento político mundial, né, onde realmente se cobra um novo posicionamento do setor. Então todos falam isso, o sistema financeiro internacional fala isso. Nilson, eu vou pedir para você Claro. um momentinho só. Nós vamos pro intervalo, você não sai daí, que essa conversa vai ficar mais quente ainda, tá boa? Vamos lá. De volta direto ao ponto, conversando com Nilson Leitão, né, que realmente tem sido muito combativo, tem uma história já, né, Nilson, como diz, em defesa do agro, você que deputado, né, e tudo mais, e aí presidente da FPA, agora presidente do Instituto Pensar Agropecuária, reeleito e tudo mais. Eu queria continuar esse bate-papo nosso, querendo saber de você o seguinte, vamos falar um pouquinho agora, né, vamos para o Congresso. Tá? Primeiro, como é que você está vendo a frente parlamentar? A gente tinha uma frente parlamentar que era forte, como é que está essa frente? Você acha que o Congresso, a gente tinha uma preocupação com o Senado, sempre foi, portanto que a gente aprovou coisas no Congresso, não aprovava no Senado, e como é que você está vendo a frente parlamentar? Está mais forte ainda? Eu acredito que sim, eu acredito que é numericamente muito maior, né? Hoje nós temos 309 parlamentares da Câmara Federal inscritos na frente e temos 47 senadores inscritos na frente. Quer dizer, é mais do que os 50% do Senado. Né? De 81 senadores, nós temos 47 inscritos. E outros que não são inscritos, mas têm uma relação com o agro, vai voltar junto e tudo mais. O grande gol que dá para se fazer aí agora é justamente a hora que tiver a primeira votação. Que daí vai dar para sentir se vai tem. Vai dar para sentir se tem esse resultado no voto. Né? Mas por que não teria? Né? Até porque é apenas separar isso. Eu acho que o que não pode é misturar aquilo que eu já falei no primeiro bloco. É misturar os temas do agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é temática do agronegócio. Ela não é um grupo defensor, ela não pode ser um grupo defensor de eleições nesse momento para presidente da República. Partidária. É partidária, ela não pode. Ela não pode. Nem seria partidária, né? Seria... Não é partidária mesmo, é oposição em situação. A Frente Parlamentar não é a representante da oposição do Congresso Nacional. Ela é a representante dos temas da agropecuária brasileira. É isso que tem que deixar claro. Você acha que o governo está conseguindo identificar isso? Eu acho que o próprio governo, às vezes, ele escorrega, confundindo isso e acaba perdendo alguns apoios para temas que seriam interessantes. Porque é claro que a maioria dos parlamentares da Frente Parlamentar não vão filiar aos partidos da esquerda. A grande maioria não vai filiar, mas vão discutir a reforma tributária que o governo quer discutir às vezes e vai concordar com muitos pontos. Agora é hora de deixar e discordar com outros. Agora é hora de deixar cicatrizar, né, Nilson? Claro, agora é hora de discutir o Brasil. O governo precisa governar. Então, se a oposição... Não adianta vir com esse discurso. A oposição, não a Frente Parlamentar da Agropecuária, a oposição não é obrigada a descer do palanque. Isso faz parte da democracia. Quando o PT perdeu, ele não desceu. Quando o PT ganhou, o outro não desceu. E isso faz parte da democracia. Só que isso não tem nada a ver com a FPA. Agora o governo tem que governar. Esse é o ônus do governo. Né? Um ônus bom de governar, porque ele ganhou. Né? Agora a oposição vai ficar no palanque. Agora a Frente Parlamentar da Agropecuária não pode confundir esse papel. A Frente Parlamentar da Agropecuária, e não está confundindo, o deputado Pedro Lupion está fazendo um belo mandato, já nesse início dessa arrancada. Realmente ele está sendo difícil, muito coerente, às vezes mal compreendido pelo próprio governo, mas firme. Ele está defendendo o setor, ele quer que aprove os projetos que estão lá e não quer que venha de arrasto. Por exemplo, a reforma tributária, ela era até o ano passado uma reforma do Congresso Nacional.
porque o governo anterior não tinha uma proposta de reforma tributária. Ele estava debatendo as reformas da Câmara e a outra do Senado. Uma de autoria do Bernardo Api e outra de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli. Uma estava no Senado e na Câmara. Quando entra o governo Lula, ele traz o Bernardo Api para dentro do governo e com isso ele assume uma reforma tributária. Então, hoje o governo tem uma proposta de reforma tributária de alguém que está representando essa reforma, que é o próprio autor, que hoje está dentro do Ministério da Fazenda. Então, a diferença é a mesma reforma, mas é uma diferença enorme, porque agora é uma proposta de governo, não é mais uma proposta da Câmara. Então, é claro que quando é uma proposta de governo, a frente ela reage, fala, peraí, vamos debater isso. O Bernardo Api já esteve na frente parlamentar, as portas estão abertas para debate, nós não podemos reclamar que está tendo diálogo, está tendo diálogo, mas é claro que a frente vai reagir com essa reforma que já reagiu no passado, não é agora, contra o governo. Como é que você está vendo essa questão? Que eu vi logo que do começo, né, do processo parlamentar, você via, por exemplo, o próprio presidente do Congresso, né, ele falando, vamos votar, enfim. Agora parece que a coisa ficou meio estranha. Aí surgiu, inclusive, a PEC 45, né? Que inclusive é do Simplifica Já, né? Que tem bem interessante. Como 46. 46, desculpa. A 45 é que tinha 110 e a 46. Agora, como é que você vê? Será que realmente vai aprovar alguma reforma? Eu repito para você. Com o governo anterior, com o governo Bolsonaro, essas duas PECs não tiveram sucesso no resultado. Elas não andaram o suficiente, certo? O que pode ter diferente? A diferença é essa, que a PEC 45, que era rejeitada já pelo setor, agora passa a ser uma proposta de governo, que não era. E porém, o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, competente, ele já sabe todos os erros, os passos que ele deu, que não deu certo, e que é claro que ele não vai repetir. Porque ele já passou por esse caminho. E ele está ouvindo todo mundo, está tendo todo o diálogo, toda a tranquilidade de ouvir. Eu acho muito difícil convencer o setor do agro em alguns pontos em que o próprio autor diz que não vai impactar, mas estudos do setor mostram que a produção primária pode ter um impacto de mais de 600%, por exemplo, em alguns pontos. Ele não vai conseguir resolver isso desse jeito. Então, é claro que no meio desse debate, para poder aprovar, vai ter que debater a redução da máquina pública, a reforma administrativa, o que o governo vai fazer da parte dele antes de entrar no bolso do contribuinte. Vai precisar debater isso. Então, eu acho que muito difícil. Só saberemos isso, o que antecede isso para poder ter essa resposta, é se ele vai conquistar o apoio do presidente da Câmara. Ele já tem do presidente do Senado, mas precisa ter o apoio do presidente da Câmara para que isso tenha sucesso. Eu particularmente vi a 46, eu achei bem mais palatável, né? Assim, porque ela simplifica, simples, entender. Né? Não, e também simplifica um pouco, dá um... Né, ela iguala, né? Ela traz numa mesma linha de alíquota o ICMS, ou seja, todos os estados cobrariam o mesmo ICMS e todos os municípios cobrariam o mesmo ISS. Ela é simples, mas é polêmica, porque você não pode tratar a situação de um município como Rondolândia, em Mato Grosso, que precisa de estrada, precisa de tantas coisas, né? E outras cidades que estão mais distantes dos grandes centros, e tratar da mesma forma uma cidade como Lucas do Rio Verde, lá em Mato Grosso. Que tem um IDH elevado, dos melhores do Brasil, já conseguiu... Então, tem diferença para poder estruturar esses municípios. Então, são situações diferentes. Vai tratar o Acre, Roraima, Rondônia, por exemplo, do mesmo jeito que vai tratar Santa Catarina ou São Paulo, né? Então, são debates. Eu não sou especialista no assunto, não consigo diagnosticar isso tecnicamente, mas precisa diagnosticar. Agora, vamos falar um pouquinho aí, a gente está indo já mais para o final. Queria que você falasse como é que é para você, presidente de um instituto, né, que representa o agro, e que, infelizmente, com o começo, uma mudança de governo, que não tem nada a ver com o governo, mas tem a ver com as pessoas que apoiaram o governo. Tem questão de invasão de terra, ou a gente também tem muita questão trabalhista agora, essa insegurança jurídica. Como é que você está vendo esse enfrentamento? Não, eu vou ser bem objetivo, vou até te surpreender na minha rapidez aqui. A minha opinião, os movimentos que invadem terras não são movimentos que querem terra. Eles são movimentos que não são a favor da Constituição brasileira. Eles querem mudar a Constituição brasileira, eles querem mudar a regra, segurança jurídica e direito à propriedade. Se eles quisessem terra, já teriam terra, eles são aliados do governo. E não falta terra. O relatório do TCU, em 2017, mostrou que tinha 2.000 áreas de assentamentos devolvidas.
TV. 200 mil áreas. E o MST reivindicava 120 mil. Então tem alguma coisa errada. E onde está ocupado com assentamento, praticamente está na 5ª ocupação, na 3ª ocupação. É muito raro, é um percentual muito baixo de quem está desde o primeiro. É um negócio. Então, não é não. Não, em alguns casos é um negócio. Não, em maioria dos casos. Eu denunciei como relator. Mas, nesse caso dos movimentos, não é possível que o líder do MST, o Stedley, está há 30 anos nesse negócio e não conseguiu uma terra para ele. Ele é do movimento sem terra, não conseguiu uma terra para ele, então ele não quer terra. Ele não quer que quem segue ele tenha terra. Ele quer apenas fazer uma manifestação política e ideológica contra o sistema brasileiro, da nossa Constituição, da nossa legislação, do direito à propriedade e da segurança jurídica do direito à propriedade. Ponto. Agora, para a gente encerrar, de forma rápida, tá? Você está satisfeito com o Senado? A gente melhorou no Senado? No Senado, muito, porque agora você está vendo uma contribuição maior, uma preocupação maior, e é claro, com as lideranças que estão lá. Você tem lá, não vou aqui desprestigiar ninguém, porque tem excelentes senadores que foram eleitos, mas a ministra Tereza Cristina conhece bem o setor, que tem essa preocupação de fazer essa grande modernização da legislação que está lá dentro. Eu estou com muita fé que nós vamos aprovar as principais, pelo menos as 3 principais leis que estão lá: o licenciamento, defensiva agrícola e regularização fundiária. Perfeito. Nilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. E eu que agradeço. A próxima vez dá mais 30 minutos. Nossa, vou voltar mais vezes, né? Tem muito o que dizer, muito boa sempre entrevista. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia. Até o próximo Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.